eu sou o pastor Adejalan Ramos. Hoje vamos estudar a lição de número 13. A vigilância conserva pura a igreja. Estamos hoje na última lição do trimestre, que é baseado no tema geral, os princípios divinos em tempos de crise. Esta última lição está baseada em Mateus, do capítulo 25, a chamada parábola das 10 virgens. E essa lição, que finaliza esse tema do trimestre, ela está relacionada à vigilância, né? Bem, o objetivo geral desta lição é sinalizar a necessidade do aluno cultivar uma vida de oração e de vigilância. Os objetivos específicos: apontar o sentido da expressão à meia-noite, revelar que a meia-noite é o início de um novo dia, expor que a meia-noite é a hora das trevas, destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo e ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Esses são os objetivos específicos. Bem, inicialmente nós vamos atentar para alguns aspectos relacionados à parábola das 10 virgens, para depois nós fazermos as devidas aplicações, né? Inicialmente o comentarista ele focou nas aplicações, mas nós vamos inicialmente trazer algumas informações culturais dentro do contexto bíblico. Primeiramente, nós devemos atentar que as parábolas eram formas que Jesus utilizava para ensinar, era um recurso didático que Jesus utilizava no ensino. O termo parábola quer dizer colocar duas coisas juntas para fins de comparação. Jesus, como um mestre, ele utilizava as parábolas. As parábolas eram, inclusive, métodos muito utilizados em Israel, especialmente pelos rabinos. Então, Jesus, ele fez uso de algo que era comum na época, contar pequenas histórias, chamadas parábolas, que tinham como objetivo ilustrar verdades acerca do reino de Deus. As parábolas, normalmente, elas eram fundamentadas em alguns ensinos do Antigo Testamento, algumas verdades. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, alguns dos textos que poderiam estar em mente, de Jesus, e também pode ter vindo à mente dos ouvintes originais desta parábola, conhecedores que eram profundamente do Antigo Testamento, é o Salmo 45, especialmente os versículos 14 a 17, também o livro de Cantares, capítulo 3, 4 a 11, Isaías 22, 22, Isaías 61, 10 a Isaías 62, 4 a 5. Inclusive, é interessante que você leia esses textos, então, do Antigo Testamento, que são textos em que provavelmente a parábola ela estava baseada. Bem, o contexto cultural da parábola é outro elemento que nós queremos trazer aqui em relação ao aspecto cultural, o contexto cultural da parábola. O texto, a parábola, ela é baseado em uma pequena história acerca de um casamento judaico. Como era um casamento nos tempos bíblicos? O casamento dos tempos bíblicos, ele era diferente dos nossos. Ele não acontecia, por exemplo, no ambiente do templo, ele acontecia no ambiente de uma casa. Então, os convidados do noivo iam para a casa do noivo, os convidados da noiva iam para a casa da noiva, e a comitiva do noivo ia conduzindo o noivo para a casa da noiva. Naqueles tempos bíblicos, a nação de Israel, o povo de Israel sempre faziam festas em ocasiões especiais, tocavam instrumentos musicais, cantavam, e o casamento era uma ocasião destas. Eles saíam então da casa do noivo, conduzindo o noivo para a casa da noiva, onde seria realizada então a festa de casamento. O costume da época é que as noivas elas eram acompanhadas de 10 virgens ou damas, e elas carregavam uma lâmpada. Naqueles tempos bíblicos não tinha energia elétrica, então aquelas lâmpadas ou uma espécie de tochas, há uma discussão se seria de fato uma lâmpada ou uma tocha, mas naqueles tempos bíblicos era fundamental então que tivesse essas lâmpadas, porque já que não tinha energia elétrica, era a forma então de iluminar. Inclusive, sem aquelas lâmpadas, toda a cerimônia poderia ser comprometida. Não sabemos se aquela lâmpada, nesse caso específico aqui, seria aquela pequena lâmpada chamada lâmpada herodiana, que era acesa com óleo, que podia ser carregado na mão,
ou se era uma tocha, que também era utilizada nas cerimônias de casamento gregas e também romanas, né? Provavelmente, alguns acham que poderiam ser tochas, varas ou bastões de madeiras que eram envolvidos em farrapos de panos embebidos em óleo. Pode ser, então, que seria, né, esse tipo de lâmpada que o texto diz, não fica muito claro em relação a isso. No entanto, o que nós sabemos, então, é que eles utilizavam essa lâmpada, fosse tocha ou fosse a lâmpada herodiana, que tinha a função, então, de iluminar. Ficava alguém na porta, observando quando a comitiva do noivo chegava, e quando a comitiva do noivo estava se aproximando, alguém gritava: aí vem o noivo, aí vem o esposo. E as virgens então tomavam as suas lâmpadas e saíam para receber a comitiva do noivo, introduzir a comitiva do noivo na casa da noiva, onde acontecia a festa de casamento. O costume da época era que depois que a porta se fechava, já ninguém mais entrava, né? Por que certamente esse costume? É porque as portas então das casas naqueles tempos bíblicos, elas eram bem rudimentares, eram barulhentas e também de difícil manejo. Então, quando começava a cerimônia de casamento, não seria oportuno, por exemplo, estar chegando gente toda hora, batendo na porta, as portas com dificuldade de manejamento, né? As portas barulhentas, e esse abrir e fechar das portas iria comprometer a boa ordem da cerimônia, desviar a atenção, enfim. Por isso que os visitantes, então, que chegavam atrasados, eles eram indesejáveis. Então, fechava-se a porta, não abria mais a porta. Bem, na parábola que Jesus contou, Jesus, então, tinha isso em mente, essa cerimônia, então, de casamento. E Jesus, então, compara o reino dos céus. Ele diz: o reino dos céus é semelhante. Ele toma uma festa de casamento no tempo judaico para ilustrar as verdades acerca do reino. No caso específico, então, da parábola, as virgens, o texto diz que o noivo demorou, ele chegou, já era quase meia-noite, um momento que não era comum, às vezes, realizar a festa de casamento, mas poderia acontecer imprevistos, atrasos, e nesse caso o noivo chegou já quase à meia-noite, ou à meia-noite, e elas já estavam, então, tosquenejando, cochilando. Foi quando, então, que alguém gritou, elas perceberam, então, que as lâmpadas já estavam se apagando, e 5 delas eram prudentes, chamadas de prudentes por Jesus. Além delas terem as lâmpadas acesas, elas tinham então um azeite de reserva para ser utilizado. Já as imprudentes ou nécias, elas não tinham, as imprudentes, né, não tinham o azeite de reserva. E quando as lâmpadas então se apagaram, elas foram comprar, e foi exatamente então neste momento que o noivo chegou. Enquanto elas foram comprar, foram adquirir, foi neste momento então que o noivo chegou, trazendo então dificuldades então para elas. Então foi tendo isso em mente que Jesus contou então essa parábola, né? Bem, quais são então as lições que nós podemos tirar aqui desta lição? Inclusive o comentarista ele fez algumas abordagens, algumas aplicações. Primeiro, ele abordou sobre a questão relacionada à meia-noite. Ele fez uma aplicação relacionada ao termo meia-noite, né? Meia-noite, o dia que já passou. Ele comentou que a meia-noite é exatamente o momento em que o dia terminou de forma definitiva. Tudo que aconteceu, então, pertence ao passado, quando chega a meia-noite, né? Ou seja, fala de um dia, de um período de tempo, então, que terminou. À meia-noite, então, ele fazendo a devida aplicação, ele então compara com a vinda de Jesus, mostrando então que a meia-noite está chegando, ou seja, o momento então da igreja está terminando de forma definitiva. Este então é os últimos momentos da igreja na terra. João 9,4, Jesus disse: trabalhemos enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém poderá trabalhar. Em segundo lugar, ele comenta que a meia-noite é o início de um novo dia. Assim como a meia-noite é o término de um dia, a meia-noite também é o início de um novo dia. E aí ele faz uma devida aplicação, né? Que um novo dia então vai começar, é a eternidade.
vai findar o período da igreja aqui na Terra e então vai começar um novo tempo então na história da humanidade e especialmente da igreja. Com o arrebatamento, com a vinda de Jesus, nós então estaremos já em uma outra dimensão, na dimensão, portanto, da eternidade. Então, um novo dia vai raiar, um novo dia vai começar. Em terceiro lugar, ele comenta que meia-noite é hora de trevas. A meia-noite também é um momento de trevas, né? A Bíblia fala muito acerca dessa metáfora, né, em relação à luz e trevas. Ela está muito presente nos textos bíblicos. Nós estamos então em um mundo de trevas, né? As trevas espirituais que estão dominando, que estão campeando o mundo, as nações estão em trevas, e então a luz do Evangelho ela está brilhando. Jesus falou sobre as nações que andavam em trevas e na região da sombra da morte, um novo dia, ou a luz raiou. Está no livro de Isaías, que é citado também no Evangelho de Mateus. Bem, então, a meia-noite é hora de trevas, né? Os homens sentem as trevas, as nações estão em trevas, e essas trevas elas vão se intensificar com o livro do Apocalipse e o início então da grande tribulação. Em quarto lugar, ele comenta que a meia-noite é a vinda então do noivo. Foi meia-noite então que o noivo chegou. É exatamente nesse período então que o noivo celestial ele vai chegar, né? Nós estamos aguardando exatamente este momento, a chegada então do noivo celestial, que é o Senhor Jesus. Em quinto lugar, o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Ele lembra e ele destaca que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. E aí ele relaciona e faz a devida aplicação que há um clamor, né? Assim como na meia-noite da parábola houve um clamor, aí vem o noivo, nós também devemos atentar para o clamor. E esse clamor, ele relaciona com o cumprimento das profecias, o anúncio do Espírito Santo, que a vinda de Jesus ela se aproxima, e ele relembra que nós fomos chamados para ser atalaias. No livro de Ezequiel, Deus falou que chamou o profeta para ser um atalaia. O que era um atalaia? Um atalaia era uma pessoa que ficava numa torre e avisava quando o inimigo estava chegando. A função de um atalaia era exatamente esta. O profeta Ezequiel foi chamado de atalaia, e nós também somos atalaias, né? Então, assim como o atalaia dava o brado de alerta, avisando que algo inesperado estava acontecendo, essa é a função então nossa também como cristãos, ou seja, dar o brado de alerta, agir como verdadeiros atalaias, anunciar a vinda de Cristo, anunciar a salvação em Cristo e anunciar que a única esperança é o Senhor Jesus. Ele também lembra e destaca a questão também dentro desse tópico, um brado de alerta, o sono espiritual. Precisamos dar um brado de alerta porque muitas pessoas estão dormindo, muitas pessoas estão cochilando, muitas pessoas, por exemplo, já não têm mais preocupação com a vida espiritual, com a leitura da Bíblia, com a prática da oração, com a frequência à casa de Deus, ou seja, são pessoas que estão vivendo uma vida relapsas, né, em relação à vida cristã, estão dormindo, e nós precisamos alertá-las. Que seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Ele conclui dizendo que nós precisamos então estar alerta, não só dar o brado de alerta, como também estar alerta, né, em relação a essa questão e estar vigilantes. Aqui está em foco então a questão da vigilância. Aquela pessoa que ficava ali na porta, ela tinha que estar vigilante, ela tinha que ser vigilante para dar o brado então de alerta. Nós precisamos também estar vigilantes para darmos o brado então de alerta para todos, né, que estão ao nosso redor. Bem, e concluindo, nós podemos então dizer, né, no final desta lição, o texto diz lá na parábola
Aí vem o esposo de sair ao encontro. Nós também vai chegar o momento de sairmos ao encontro do noivo celestial por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Por isso a Bíblia diz: cingidos os vossos lombos, estando em estado então de prontidão, pois a qualquer momento então o noivo pode chegar. Então essa foi a nossa lição, a última lição então desse trimestre. A vigilância conserva pura a igreja. Então é um momento de atenção, é um momento de vigilância. Nós nunca tivemos tantos ataques à fé cristã como nós estamos vendo nos dias atuais, tantos princípios materialistas, tantos princípios anticristãos, tantos ensinos que estão contrários à palavra de Deus, e nós precisamos então estar vigilantes. Vigilantes quanto às atitudes de Satanás, vigilantes quanto aos ensinos perniciosos, vigilantes quanto à manutenção da doutrina bíblica e ortodoxa, vigilantes em todos os sentidos, agir como verdadeiros atalaias. Então, esse foi o tema do nosso trimestre, os princípios divinos em tempos de crise. Foi o tema que nós estudamos nesse trimestre, e nós então esperamos que você tenha sido abençoado, edificado nesse trimestre. Foi baseado no livro de Esdras, no livro de Neemias. Nós estudamos esse tema então tão palpitante, tão relevante então para as nossas vidas, o avivamento, que aconteceu na reconstrução de Jerusalém, que serve de modelo então para nós. Que Deus possa abençoar a todos. Você, caro professor, que dedicou nesse trimestre a estudar a palavra para repassar aos seus alunos, finalize esse trimestre destacando os pontos principais na lição e, acima de tudo, orando para que nós tenhamos então um avivamento espiritual. Nós estamos vivendo um momento atípico e vivemos um momento atípico neste ano de 2020, relacionado a esta pandemia que trouxe muitas dificuldades, e abriu-se uma discussão como vai ser a igreja no período pós-pandemia. É uma discussão que vem estando aí presente nas redes sociais, nos blogs, nos sites. Como será a igreja, especialmente a igreja evangélica brasileira, depois do período pós-pandemia? Que você então destaque esses pontos principais e estimule a igreja, os seus alunos, os alunos que estão sob os seus cuidados, para buscar este avivamento, esse avivamento bíblico, e especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Que Deus, portanto, abençoe a todos os professores, todos os alunos, e vamos renovar o nosso ânimo para iniciarmos um novo trimestre. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam nesse trimestre, nesta lição. Que Deus abençoe. Se você não se inscreveu, que você possa se inscrever, deixar aí seu like, o seu comentário e ver, para que nós possamos ter um retorno de como você está recebendo esses vídeos, e dentro das nossas possibilidades nós podemos melhorar a cada dia. Que Deus abençoe a todos e até o próximo trimestre.